na cidade que mora dentro do meu... Bom dia a todos. Primeiro quero agradecer a presença de todos vocês da imprensa que vieram mais uma vez aqui acompanhar nosso dia a dia de trabalho. É sempre um prazer poder receber vocês. Também quero aproveitar esse espaço aqui para fazer uma mensagem, né? A primeira coletiva que a gente faz pós-acesso, pós-título. Então acho que é importante utilizar esse espaço para agradecer a torcida pelo apoio, pelo suporte e pelo fato deles estarem tão presentes nesse processo de reconstrução do Cruzeiro. Vocês sabem muito bem que o Cruzeiro, esses últimos anos, passou por muita dificuldade, e a vinda do Ronaldo e a vinda desse novo grupo de gestão representa uma nova lógica de construção de um clube de futebol. A ideia não é chegar aqui, trazer promessas desmedidas ou fazer investimentos que fogem de qualquer tipo de lógica administrativa. A ideia é colocar pessoas que pensam no futuro da instituição, que pensam numa nova lógica, numa nova forma de fazer futebol, e que pensam no Cruzeiro como um clube que vai retomar o seu lugar de protagonista ao longo do tempo e com medidas que são sustentáveis dentro do desenvolvimento de um projeto. Também quero agradecer a todos os colaboradores, todas as pessoas que estão aqui, tanto na Toca 1 quanto na Toca 2, participando dessa reconstrução. Vocês sabem que teve muita gente que sofreu, teve muita gente que passou por dificuldade, salários atrasados, e hoje a gente consegue ver que o Cruzeiro constitui um ambiente extremamente produtivo e saudável para que as pessoas possam trabalhar em paz e continuar se desenvolvendo como profissionais. Um outro ponto de atenção, que acredito que também vai ser um foco dessa coletiva, são os atletas. O Cruzeiro reconstruiu seu elenco, ao longo do ano foi trazendo profissionais para fazer parte dessa competição. E essas pessoas que vieram e se dedicaram, jogando mais, jogando menos, acreditaram no nosso discurso, acreditaram num projeto de reconstituição de um gigante. E hoje, se a gente está aqui nessa posição de poder voltar para a Série A com o título da Série B, a gente deve sim agradecer muito aos atletas que trabalharam dia e noite, se esforçaram demais para colocar o Cruzeiro no lugar que ele nunca deveria ter saído. Muitas vezes a gente fala de indivíduos, né? A gente fala de um ou de outro, mas independente se o jogador jogou muito ou pouco, ele teve sua parcela de contribuição. Se ele jogou pouco, muitas vezes ele aumentou o nível do treino, ele aumentou o nível de exigência, ele conseguiu fazer com que o jogador que estivesse ali atuando estivesse melhor sempre. Então é importante a gente agradecer muito a essas pessoas, independente se eles estiverem ou não dentro do clube no próximo ano. Vocês sabem que muitos contratos acabam, existem opções de compra, muitas vezes uma situação financeira mais complexa, mas eu não posso deixar aqui de passar minha mensagem para cada um que fez parte dessa construção. Vocês sempre terão a história marcada dentro dessa instituição. A porta desse clube vai estar sempre aberta para cada um que fez parte desse elenco que colocou o Cruzeiro na Série A novamente. E com relação ao próximo ano, eu já quero deixar claro aqui que vocês vão ver um clube que vai para a sua segunda etapa de reconstrução. O Cruzeiro, além de conseguir trazer pessoas muito competentes para construir uma instituição dentro de um projeto perene, ele tem também o papel de elevar o nível de debate com relação ao que deve ser o futebol brasileiro nos próximos anos. A gente não acredita que uma competição deve ser constituída por quem tem o dono mais rico, por quem está querendo só investir em jogador,
ou por quem vai construir um elenco com base em premissas e promessas desmedidas. A gente quer sim ajudar a desenvolver o futebol brasileiro para que a gente consiga ter regulação financeira, para que a gente consiga fazer com que essa competição se torne uma competição de quem tem a melhor gestão, de quem tem a melhor estratégia e de quem toma as melhores decisões nesse aspecto. Eu quero agora abrir para perguntas e deixar vocês à vontade aí para tirar qualquer tipo de dúvida, mas agradeço novamente esse espaço para deixar essa mensagem. Obrigado. Pedro, bom dia. Dentro dessa realidade do Cruzeiro, né, de gastar o que se tem, essa coisa sustentável, essa preocupação, né, com o futuro, como você mesmo disse. Como é que vocês estão pensando, como é que está sendo o planejamento e o perfil de jogadores que vocês vão buscar no mercado? Afinal de contas, o Cruzeiro subindo para a Série A, creio eu que a principal meta para o ano que vem é se manter na Série A. Afinal de contas, tem a questão de valores que entram, enfim. Como é que está sendo a busca desse tipo de jogador no mercado? Qual que é o perfil para o Cruzeiro montar um time competitivo também no ano que vem, como montou esse ano? Olha, a gente já entendeu, né, que o clube tem um perfil de elenco e de equipe, né? A gente conseguiu ver que a equipe hoje liderada pelo Paulo Pezzolano já tem uma característica clara, né? E essa característica não é somente dele, né? É uma característica que a gente quer continuar desenvolvendo e fazendo crescer por toda a organização. Dentro desse aspecto, a gente vai procurar jogadores que, de fato, se adequam à nossa forma de jogar. Não só o perfil de atleta, né, que vocês já entenderam que é um perfil de atleta intenso, agressivo, que consiga recuperar a bola rapidamente quando a gente perde, mas também um perfil de pessoa que entenda esse projeto. Por isso que eu reforço muito o elenco que a gente conseguiu construir aqui durante esse ano, né? Porque a gente também não só acertou no perfil dos jogadores, mas no perfil das pessoas. E é essa lógica que a gente vai querer continuar se desenvolvendo. A gente, óbvio, quer aumentar o nosso nível competitivo. A gente sabe que a Série A exige muito, mas seguindo as premissas do clube, né? E mantendo a nossa limitação financeira, respeitando a nossa limitação financeira, sabendo que o clube vai conseguir progredir dentro do seu limite de gastos durante os anos. Pedro, até que ponto a temporada desse ano, terminando em novembro, começando uma pré-temporada em dezembro, vai auxiliar o Cruzeiro para trazer esses jogadores dentro do perfil que você traçou para a temporada do ano que vem para a Série A? Eu acho que tempo sempre nos ajuda, né? Quando a gente retoma a gestão do departamento de futebol, a ideia foi justamente isso. Foi conseguir desenvolver especialidades em todas as áreas. Então a gente trouxe especialista na área de performance e saúde, na área de análise de desempenho, na área de nutrição e na área de análise de mercado. Então o nosso objetivo é utilizar todo esse estudo, toda essa gama de possibilidades que já está apresentada para a diretoria de futebol para tomar as melhores decisões. Mas a gente sabe também que o mercado tem o seu tempo, né? E dentro do tempo do mercado a gente vai conseguir desenvolver cada possibilidade que está na mesa. Pedro, bom dia. Em relação, por exemplo, à folha salarial, vocês trabalharam esse ano com um orçamento e meio que um teto ali em relação a salário de atletas. Você já tem uma previsão mais ou menos se vocês vão conseguir atingir, por exemplo, o dobro desse teto de salários? Como é que está esse orçamento para trabalhar essa contratação e a manutenção também de salário desses atletas agora na Série A? A gente já tem uma previsão orçamentária, né? É óbvio que o clube está trabalhando para conseguir novas receitas, novas fontes de receita, né? A gente está com a nossa diretoria de novos negócios, o próprio Gabriel Lima, trabalhando muito para conseguir fazer com que o futebol consiga investir cada vez mais. E quando eu falo investir, não é só em folha salarial, né? A gente tem que também melhorar a nossa infraestrutura, né? A gente tem que melhorar as condições de trabalho, não só da Toca 2, mas também da Toca 1, né? Então, quando a gente fala de montar equipe competitiva, se trata de trazer jogadores que consigam aumentar nosso nível de exigência, mas também dar condições de trabalho para que eles consigam se desenvolver aqui dentro e continuem progredindo. Então, acho que é até injusto falar de percentual, de valores, porque hoje a gente tem uma projeção.
mas qualquer tipo de projeção ela pode ser ajustada dependendo das condições comerciais apresentadas pela diretoria de novos negócios. Pedro, dentro dessa linha de alterações que o elenco vai ter para a próxima temporada, de melhorar o patamar, até para performance e tudo mais, como que vocês estão trabalhando a questão até dos jovens, né? Porque a gente viu os crias, né, sendo bastante utilizados nos últimos jogos, né, sendo relacionados e tal. Como é que vai ser essa composição de Copa São Paulo e a adaptação também deles para a próxima temporada? Já tem um cronograma disso? O que o Paulo fala disso também com o Sub-20 e você na gerência disso tudo também? Obrigado. O bom desse ano é que a gente já tem basicamente aí quase 12 meses de troca constante de informação, né? Então hoje não tem jogador que não é conhecido pelas categorias, pelo Paulo Pezzolano e também por toda a comissão técnica, né? Então essa troca de informações e transição de jogadores de um treino para o outro facilita muito. Então obviamente vão ter alguns jogadores que a gente já vai tomar a decisão de fazer com que eles permaneçam já nesse processo de pré-temporada e outros vão para a Copa São Paulo e a gente vai continuar monitorando e avaliando o progresso deles lá. Isso já foi feito no ano passado, né? O Pezzolano e toda a comissão eles assistiram todos os jogos e agora com todos os fluxos de informação, com as pessoas nos seus devidos lugares, fica ainda mais fácil. Isso vai acontecer e o importante é que os jogadores saibam que esse caminho existe, né? Que essa transição ela é constante e o jogador que vai bem, não só no treino, mas também no jogo, no Sub-20, o caminho está mais do que aberto para que ele consiga estar na equipe principal o quanto antes. Ô Pedro, fala-se muito em reforços para a próxima temporada e esse é até um processo natural por se tratar do retorno do Cruzeiro, que tanto sofreu para conquistar esse principal objetivo, que é a volta à Série A. Agora, ao mesmo tempo que se fala em reforços, existe alguma preocupação por parte de vocês, da diretoria, com relação a esses destaques do elenco atual? O Cruzeiro tem recebido sondagens ou algumas consultas pelos seus destaques ou não, ou isso não preocupa a diretoria? Olha, o que a gente vem tentando fazer é manter o relacionamento próximo, né? Então, como vocês já acompanharam durante a temporada, já houve a renovação do Rafael Cabral, já teve a compra do Lucas Oliveira, a compra do Neto Moura e alguns outros que estão em processo aí de diálogo, né? Então, sempre que aparece uma possibilidade de saída, a gente conversa com o empresário, conversa com o jogador e a gente tem visto que eles estão contentes no Cruzeiro, né? Que o Cruzeiro está proporcionando um desenvolvimento e um crescimento para eles. Então a gente está vendo muito mais os atletas querendo ficar no clube do que querendo sair. Mas é óbvio que existe a possibilidade de saída, principalmente quando a proposta financeira ela é quase muito maior do que o ganho dele aqui, né? Mas o nosso objetivo é tentar manter principalmente esses atletas que se adequaram, que conseguiram entender o que o Cruzeiro quer em termos de projeto, para que a gente não precise sair do zero, né? A gente vai tentar fazer esse equilíbrio de montar um elenco que respeite as características, que mantenha as características que a gente conseguiu ver que foram o diferencial do clube na Série B, mas que ao mesmo tempo também consiga ser competitivo perante adversários que também estão investindo muito e que também têm um nível de exigência. Pedro, obviamente vocês já devem estar fazendo vários contatos no mercado. Daquele Cruzeiro que começou a temporada para hoje, é possível dizer que o mercado tem visto o Cruzeiro já com olhos diferentes? É possível traçar esse paralelo de uma dificuldade muito grande lá atrás, às vezes para se convencer, era o começo ali da SAF, para agora? O que você pode falar sobre o mercado em relação ao trabalho que vocês vêm fazendo aqui no Cruzeiro? Não, sem dúvida, hoje a imagem do Cruzeiro, não só porque ele está na Série A, mas porque ele se recuperou e se reconstruiu, é uma imagem completamente diferente, né? Hoje as pessoas querem buscar o Cruzeiro para jogar, justamente porque é um clube gigante, que tem uma camisa muito forte, mas também porque está vendo a seriedade por trás. O salário está em dia, o clube não fica prometendo coisas desmedidas. Eles também conversam com os jogadores que estão aqui, né? E sabem, e têm as informações de que o clube hoje é um clube muito organizado, muito estruturado e que é sério, né? Isso normalmente não era para ser um diferencial competitivo, né? Seriedade, cumprir as suas responsabilidades, mas infelizmente ainda é. Então hoje a gente vê o Cruzeiro
sendo muito competitivo nesse aspecto, mas com as pessoas sabendo também da limitação financeira do clube e sabendo que a gente vai prometer, às vezes, algo um pouco menor do que outras organizações, mas a gente vai pagar. Mas a gente vai cumprir tudo que a gente assumir de responsabilidade aqui dentro. O Pedro, até falando sobre os garotos também, que foi uma pergunta que já foi feita aqui, mas qual a avaliação que vocês fazem desse primeiro ano de trabalho de vocês em conjunto com as categorias de base? Você falou que já foi facilitada essa observação por parte da comissão técnica, mas a gente via uma defasagem muito grande do Cruzeiro nesse trabalho de base. O que você acha que vocês já conseguiram evoluir também nesse planejamento de base, que é tão importante para o Cruzeiro, visando até vendas futuras também? Acho que o ponto principal foi justamente reconstruir a lógica de cada categoria. A gente via uma vontade de trazer muito jogador e não prezar pela qualidade de serviço oferecido a eles, né? Então hoje a gente já trabalha com uma quantidade bem menor por categoria, a gente já tem um alinhamento muito maior entre cada líder de categoria. Então os treinadores do Sub-14 eles estão extremamente alinhados com o treinador do Sub-20, então tem um diálogo, tem uma linha metodológica clara, né? Mas é óbvio que quando a gente fala de base, a gente está falando de um projeto de médio e longo prazo. Existe um trabalho imenso a se fazer, principalmente em termos de infraestrutura. A gente precisa melhorar muito o que a gente está oferecendo na Toca 1. Mas isso é porque a gente não para de pensar grande, né? A gente quer que o Cruzeiro continue se desenvolvendo. Eu não tenho dúvida que o clube vai ser um grande clube formador no Brasil nos próximos anos. Justamente porque a gente vai abrir o caminho para esses meninos estarem na equipe principal. A gente não consegue entender o desenvolvimento de um clube sustentável se não tiver esse caminho para esses garotos. Mas a gente sabe que vai ser passo a passo, sem dar um passo maior que a própria perna. Mas hoje a gente já está muito feliz pela forma como os clubes estão funcionando, como as categorias estão funcionando e principalmente pelo como eles estão jogando. Aí não existe uma pressão por ganhar os jogos, mas pela forma como a gente vai jogar cada partida. E se perder dentro de um processo em que tem o desenvolvimento do jogador sendo priorizado, tá tudo bem para o clube, né? A gente quer ganhar os jogos da equipe principal, né? O nosso objetivo na base é colocar o garoto lá em cima. Pedro, vocês falam do planejamento para o ano que vem, vocês falam muito sobre ter um time competitivo, mas respeitando a limitação orçamentária. O que o Cruzeiro tem como objetivo na Série A de 2023? Essa competitividade vai ser na briga por uma vaga na Libertadores, uma vaga na Sul-Americana, ou o Cruzeiro já estaria satisfeito só de conseguir permanecer na Série A do ano que vem? Eu acho que existe uma divisão, né? Existe a nossa restrição orçamentária, e é importante falar sobre isso porque no Brasil ainda não tem um fair play financeiro constituído de fato, né? E aí fica uma competição de quem tem o dono mais rico, ou de quem tem o dono que vai gastar mais, né? Não é isso que a gente quer fazer, né? A gente quer contribuir para que o futebol brasileiro se desenvolva e os clubes consigam ser respeitados pela gestão que tem, pela estratégia que tem. Mas internamente, né, o nosso nível de exigência é muito alto, né? Mesmo sabendo da restrição financeira, todo mundo aqui pensa grande, todo mundo quer fazer com que o clube exceda qualquer tipo de restrição orçamentária que exista. A gente vai trabalhar para que o clube consiga atingir os melhores objetivos na temporada, sabendo que não dá para a gente prometer a constituição de uma equipe que vai gastar mais do que se tem. Esse caminho a gente já viu onde leva os clubes. A gente já viu que o Cruzeiro passou nos últimos anos porque fez exatamente isso. Porque gastou mais do que tinha. Porque prometeu o que não deveria prometer. A gente vai fazer muito, a gente está trabalhando com os melhores profissionais no mercado para justamente colocar o Cruzeiro no seu lugar que é devido, colocar o Cruzeiro como protagonista no futebol brasileiro dentro do seu tempo, fazendo com que o clube consiga aumentar a sua capacidade orçamentária, potencializar toda a sua área comercial para aí poder investir ainda mais no futebol e fazer investimentos fortes, não só no futebol masculino, mas também no futebol feminino, mas também fazendo as categorias de base. Isso leva tempo. Então, o que dá para resumir aqui é assim: somos ambiciosos, respeitando a limitação que é imposta hoje pelo dinheiro que existe. Ô Pedro, nessa temporada o Cruzeiro acabou contratando 32 atletas, considerando o retorno do Stênio, que pertencia ao clube, como reforço também. Foram 23 na primeira janela e 9 na segunda janela. Considerando que agora há um alicerce construído no time,
Qual a perspectiva na primeira janela do próximo ano de atletas? Alguma estimativa que você pudesse falar em números para a gente? Obrigado. Eu acho que é injusto falar em número, porque depois aí não bate o número que eu te falei, e aí eu sou cobrado por isso. Mas assim, a gente quer trabalhar com elenco enxuto, né? A gente não quer ter uma grande quantidade de jogadores, até porque isso gera insatisfação na própria gestão do elenco. Então a gente vai priorizar um elenco enxuto justamente para poder fazer o investimento certo, né? A gente vai focar no investimento correto nesse aspecto. Quando você fala na constituição de um elenco de uma equipe principal, o objetivo é sempre contratar menos ao longo dos anos. Por quê? Isso vai demonstrando que você está acertando no seu processo de tomada de decisão, né? Então a gente não quer passar o que a gente passou o ano passado, porque a gente teve que contratar muito jogador. O objetivo é sempre procurar pela qualidade e não pela quantidade.